Sexto episódio do Domcast, estamos aqui com o Juliano Barbuto, que é esse cara aqui com essa barba enorme. Um dia, quando eu crescer, eu quero ter uma barba como essa também, viu? Juliano, prazerzão ter você aqui, meu irmão. Prazer é tudo meu. Não tive muito contato com você, mas espero, a partir de hoje, a gente ter um contato mais estreito. E o podcast está vindo para isso, justamente para a gente ter esse laço fechado com várias barbearias e vários donos de barbearia, né? Cara, eu queria começar com você... porque eu sei um pouquinho da sua história, né? E sei que você não começou no segmento da barbearia, assim como a maioria, né? Você trabalhava em outra área, e aí eu queria que você contasse um pouquinho com que você trabalhava e por que a barbearia e como foi que se deu a barbearia na sua vida. Pessoal, Pedro, obrigado mais uma vez, né, pelo convite. É uma honra estar aqui, podendo falar um pouquinho, feliz, né, e fortalecendo essa turma, a galera desse segmento de barbearia. E é como você falou, na verdade, eu passei 11 anos no segmento automotivo, trabalhei em concessionária e, assim, o empreendedorismo, eu nunca tive um pai, um tio empreendedor, mas eu tinha um desejo que eu sempre nas minhas orações eu apresentava a Deus, eu dizia, meu Senhor, eu quero que com 30 anos trabalhar para mim. Então, na época, eu comecei com 17 anos trabalhando, e como estagiário e tal, e fui até que num certo dia, né, assim, num determinado momento, em 2016, o segmento automotivo começou a ter um baque, e a minha comissão caiu, então praticamente eu perdi 30% do meu salário, a ponto de não ter o recurso para cortar o cabelo do meu filho. O Guilherme naquela época tinha 5 anos, e eu lembro da minha esposa dizer bem assim, amor, leva o Guilherme para cortar o cabelo. E eu não tinha os 10 reais que eu cortava para fazer o corte dele. E eu ficava com vergonha de dizer a ela, mas fui ali segurando. E até que um dia de sábado, ela foi trabalhar, né? Eu estava de folga, eu disse, vou cortar o seu cabelo. Nunca tinha feito corte, nunca tinha feito nada. Mas eu disse, eu vou cortar. E eu tinha aquele mito de máquina estraga o cabelo. Então eu disse, eu vou cortar na tesoura. Aí eu tinha um kitzinho em casa de tesoura, aquelas tesourinhas fracas e um pente. Peguei um lençol, amarrei no pescoço, botei um pregador, sentei ele na cadeira da cozinha e passei umas 2 horas cortando o cabelo dele na tesoura. Daí, quando ela chegou em casa, 1 hora da tarde, aí ela olhou pra ele e disse, graças a Deus que você levou o Guilherme pra cortar o cabelo. E não sabia que era você que estava cortando. Aí o linguarudo foi e disse, quem cortou meu cabelo foi o painho. Aí ela, sério que foi você? Eu disse, foi. Aí ela, deixa eu avaliar, que aí começou a olhar. Aí disse, amor, sério mesmo? Eu disse, sério. Ela disse, olha, eu achei melhor do que o barbeiro que a gente paga pra fazer. Foi desse jeito. Então, assim, o meu contato com barbearia começou desse jeito. Sem recurso para levar o meu filho e tendo a iniciativa de fazer em casa. Né? E daí... Interessante, né, velho? Pois é, velho. Interessante isso, velho. O contato da barbearia aqui é totalmente aleatório, mas que bom que a gente tem esse bate-papo aqui, né, velho? Exatamente. E daí, eu também não posso... A primeira pessoa que me apoiou foi ela, né? Elogiando, dizendo... E realmente eu vi que o cabelo tinha ficado sem técnica, demorei. Eu sou bom, eu sou Não, mas eu olhei assim, eu disse assim, rapaz, ficou arrumadinho. Né? Tinha as falhas, tipo, o meu filho sem paciência, nessas 2 horas chorava, e eu, pelo amor de Deus, já comecei, eu preciso Segure, parar. pai, dê um tempinho pro pai fazer, né? Então, em seguida eu mandei uma foto pro meu amigo, Adriano, da barbearia do Luke, e eu disse, Adriano, ele na época tinha só salão, eu disse, Adriano, dá uma olhada no corte que eu fiz do Gui. Aí ele olhou e disse, cara, ficou legal, bicho. Por que você não faz o curso de barbeiro? Então, daí foi quando a chave virou para eu procurar, né? Eles faz no Senac, eu fui, procurei. Não tinha turma à noite, porque naquela época eu trabalhava até às 18, então eu não podia fazer um curso durante o dia. Mas aí o Senac, nada de abrir turma, eu ligava constantemente, até que um dia abriu uma turma mais no período da tarde. Na época eu trabalhava em uma concessionária, minha esposa também trabalhava, só que era em outra. Aí eu liguei para ela e disse, olha, amor, tem uma turma que abriu no Senac para começar agora. Isso era agosto de 2016. Só que é à tarde. Aí ela foi disse, olha, o que você decidir, eu assino embaixo. Se você quiser sair do trabalho para fazer o curso, pode contar comigo que eu aceito, que eu aprovo. E assim eu fiz, meu irmão. Aí entrei em contato com o pessoal da empresa, sinalizei o desejo de fazer
comecei a sentir o baque da rejeição, né? Do preconceito da área. Barbearia, Juliano. Você vai deixar de ser, né? Tipo, trabalhar numa área automotiva, tá pra ser barbeiro, né? Eu era encarregado de garantia, então já tinha um certo tempo. O pessoal tinha aquele mito de, você já tem uma estabilidade, como se empresa privada, assim, um trabalho gerasse uma estabilidade, assim, né? Não falando mal, mas eu queria correr atrás do meu sonho. Então acabou que foi desse jeito que eu sinalizei o desejo, né, de sair, e assim eu fiz. Pedi para sair, iniciei o curso, terminei em dezembro de 2016, peguei todo o recurso que eu tinha, minha rescisão, tudo, e comecei a cair em campo. Raspou o cofrinho mesmo, né? Tudo. Então fiquei liso e abri a Barbuto. Só que eu temia, né, de certa forma eu dizia, e se não der certo? Que é o medo que todo mundo tem para não estar iniciando, principalmente como eu falei. Eu não tinha uma figura empreendedora próxima que eu pudesse tirar dúvida. Espelho, né, para dizer espelho, assim, tá errando nisso, faça aqui. Desse jeito, né? Não tinha, velho. Então, acabou que eu fui com a cara e a coragem e a fé, né? Acima de tudo. Então, daí eu cheguei pra Thaís e disse, olha, Thaís, se der errado, o que é que pode acontecer? Eu vou procurar algum barbeiro que já tem experiência, eu já tenho uma estrutura montada, coloco ele para atender e eu fico do lado aprendendo mais ainda até chegar ao ponto de eu desenvolver, né? e começar a ter. Então foi isso que eu fiz. Graças a Deus, assim, no início eu já comecei a ter uma aceitação boa, né, dos clientes e assim foi fluindo. Em 2016 terminei, concluí o ano. Já inaugurei dia 19 de dezembro, iniciei em 2017, em abril eu coloquei mais uma cadeira e assim a gente foi até hoje, graças a Deus. Não, o que eu achei interessante, que a gente é mais ou menos da mesma época da barbearia, comecei em 2015, você começou em 2016, e uma coisa que eu achei muito interessante é que você já veio com uma proposta nova, né? Eu comecei com uma barbearia muito pequenininha, e também por falta de recursos também, mas eu comecei, muito pequeno, e aí você veio com a estrutura que normalmente a galera tinha lá embaixo. Né, que era essa barbearia mais padrão, mais organizada. E foi uma coisa que mudou bastante o contexto das barbearias da parte alta da cidade, né? Que hoje, querendo ou não, você também é uma referência. Eu sempre acompanhei você, apesar de a gente não ter esse contato. Mas o Adriano também, eu tive contato com ele. São duas pessoas que eu também me espelhei. Eu sou o tipo do cara que eu gosto de beber de todas as fontes, sabe? E agora, graças a Deus, que melhor ainda, né? Vamos ter amizade com o cara aí para fazer, aprender mais e poder tirar o máximo de você. E aí, eu lembro que você botou uma Barbuto, aí você saiu dessa primeira, aí você abriu uma, acho que no Pinheiro. No Pinheiro, isso. Foi. E aí, como foi essa época do Pinheiro aí? A gente iniciou a operação do Pinheiro em agosto, um ano depois, né? A gente já começou a ter o fluxo maior e a gente foi vendo a necessidade, né, de colocar uma segunda unidade. E aconteceu que a minha esposa passou um ano ainda trabalhando, né? A gente viu a necessidade dela entrar dentro da barbearia para ajudar a gente no atendimento, na parte administrativa. E foi quando surgiu essa possibilidade de abrir a unidade do Pinheiro. Infelizmente, foi fechada com, acho que um ano e meio, por conta do bairro, né? Da situação da Braskem e tal. Aí a gente precisou sair de lá e ir para a Gruta. E não é o ponto hoje atual da Gruta, né? Porque a gente foi nas pressas, a gente arrumou um ponto que também não era muito legal, um ponto bem antigo, tivemos alguns problemas estruturais e acabou que precisamos mudar para onde é hoje a unidade da Gruta, né? E estamos lá até hoje. E assim, hoje a gente abriu esse ano, né? Inauguramos a do Aldebaran, né? Cara, ficou bonito, viu? Eu nunca fui lá e agora eu vou, porque eu sou amigo de vocês. Eu vou conhecer lá a loja, porque eu achei muito bonita, assim, o Marcos posta bastante. Isso. E eu passo lá na porta e eu vi que ficou bem bacana lá, velho. E, assim, queria que você falasse um pouquinho, né? Porque não sei quantas cadeiras tem, mas, enfim, é uma unidade premium, assim, eu achei bem bonita. Então, o layout da Gruta, do Aldebaran, é uma proposta diferente hoje da unidade Antares e a unidade Gruta, né? Porque a posição do ponto lá possibilita a gente deixar uma loja aberta de vitrine,
né? O sol não incomoda. Então a gente quis explorar o máximo disso aí, onde o cliente passa e tem aquela visão total da barbearia. Então hoje a gente tem 3 cadeiras lá na gruta, no Aldebaran, aliás, e foi repaginada, né? Foi um modelo que a gente hoje... Você sabe que você tem barbearia e sabe que a gente sempre tenta corrigir os erros que a gente cometeu, né? Cada nova unidade a gente vai pontuando e corrigindo. Então, ela foi em cima de muitos erros que a gente cometeu, em cima do Denhatares, da gruta também. E hoje realmente é um charme. E assim, foi uma unidade que nasceu de repente, cara. Eu não tinha projeto. Se você perguntasse a mim em janeiro, Juliano, vai abrir uma 3ª unidade? Eu certamente ia dizer a você que não. Né? Então eu dormi, no dia seguinte, surgiu a oportunidade, cara. 4 horas da tarde daquele dia seguinte eu tava com um contrato assinado. E assim, foi um ato de fé. Mas você tava com recurso para abrir? Não estava com recurso para abrir a barbearia, mas aconteceu que eu trabalhei a fé, né? Vi a oportunidade, senti paz, minha esposa também. Eu sempre fui o cara assim que eu sou muito impulso, muito emoção. A minha esposa ela é mais racional. Então é o equilíbrio da gente, sim, né? Claro. Então acaba que eu me surpreendi, foi a primeira unidade que ela não contestou, que muito pelo contrário. Eu disse, ela ligou para mim, você tá onde? Eu estou aqui olhando um ponto. Ela disse, onde é? Eu expliquei, ela disse, eu vou aí. Aí foi, quando ela entrou, ela disse, amor, gostei. E é aqui. Então, assim, vamos fazer, né? Vamos fazer. Não tínhamos recurso. Janeiro, fevereiro e março, a gente ficou pagando o aluguel sem iniciar a obra. Cara, eu ia falar sobre isso agora, porque eu vi, lá... em breve Barbuto, mas a coisa não saía, né? Então assim, Deus sempre mandando provisão, dando recurso pra gente pagar o aluguel. Naquela ocasião eu tava ministrando treinamento em Marechal Deodoro. Peraí, calma. Vamos entrar nessa parte agora. Então, é uma coisa que eu ia te perguntar. Você também é educador. Eu acho massa isso. Eu também tô querendo voltar a dar aula. Eu acho que é uma coisa muito importante, até pra gente... começar a qualificar os barbeiros da forma correta, né? Passou o Marcos aqui pelo podcast. Hoje é um cara, né, referência, trabalha com você, inclusive, né? E eu acho que a formação é muito importante, né? A gente acaba errando muito, né? E podia ser reduzido esse tempo aí, né? De errar, de evolução. Cara, fala um pouquinho sobre essa questão da educação, acho que é importante. Então, eu tenho... Eu não sei se você se recorda, mas acho que antes da pandemia, 2017, eu fundei o Barbuto Academy, ministrei acho que 3 turmas de barbeiro, e depois veio pandemia e acabou que a gente tinha aula prática em projetos sociais, ia para asilos, e acabou que a gente não tinha como estar fazendo isso. Praticar, por conta, né? Exato. Então, por fazer, eu preferi dar uma pausa, né? E quando a gente enfrentou a pandemia, eu comecei a ver a necessidade de cuidar da parte administrativa, né? Respondendo já essa sua pergunta, mas assim, a pandemia, eu acho que todo mundo que é da época da pandemia, que é barbeiro da época da pandemia, se assustou, porque é um segmento que a gente parou. Sentiu muito, né? E eu lembro que no primeiro lockdown, eu ouvindo um podcast do seu Elias com o Bruno Vanenck da Corleone. E o Bruno disse bem assim, existirão barbearias que vão fechar, mas as barbearias que vão fechar, elas não vão fechar por conta da pandemia, elas já estavam quebradas. E a pandemia vai ser um tiro de misericórdia. Então, quando eu ouvi isso, eu passei a dizer, meu Deus, como é que eu tô na gestão do meu negócio? Eu sei que entra recurso, mas como é que eu tô? Será que eu vou me sustentar? Então, foi aí que eu comecei a focar mais na parte estratégica do negócio. E quando eu voltei... Eu voltei com um cenário de curso diferente, porque eu pensava assim, o que adianta eu lançar muitos barbeiros, né, formar pessoas, e as turmas que eu tinha formado eu perguntava, você quer ser barbeiro por quê? Era unânime, porque eu quero ter dinheiro todo dia. Porque todo dia eu vou ter dinheiro, porque isso eu vou ter aquilo, então acaba que você eram umas perguntas vazias. Você tem recurso para abrir a barbearia? Não, eu tenho 5 mil reais. Então eu sabia que eram pessoas que iam estar se lançar no mercado, mas que não iam se reerguer por falta de estrutura. Então eu pensei em focar na parte da gestão do negócio.
como qualquer empresa, supermercado, padaria, né, precisa ter uma gestão equilibrada. Então a barbearia ela não é um negócio pequeno, você precisa ter uma gestão. Então eu foquei na parte educacional, num quesito da parte da consultoria de gestão, né? Hoje eu formo tenho um curso de formação, tenho um projeto que eu abracei, e eu ministrei treinamento em Marechal, ministrei treinamento em Joaquim Gomes, não? Então sempre quando surge esse convite, eu participo, né? Eu formo barbeiros, eu gosto demais, apesar de eu não estar no operacional, mas eu amo atender cliente. Tem alguns clientes que eu ainda atendo, porque eu não quero parar de atender, né? Mas hoje eu estou nessa questão, porque eu vejo que a gente precisa, velho. É porque, bicho, você com 3 barbearias, você não pode ficar só no operacional, né? Você precisa começar a ver o negócio de fora para dentro, né? E assim, eu sei, você tem barbearia, outros negócios, você sabe como é. Cada segmento precisa tá consolidado. E é muito complexo hoje você administrar 3 barbearias. Hoje eu com tenho... certeza, não tenho dúvida. Então assim, hoje eu tenho uma equipe, né, que me ajuda, mas assim, eu sou o cara que eu tô desconstruindo uma ideia de que eu concentrava muita coisa em mim. Eu acho que tem que ser desse jeito, tem que fazer assim. Hoje mesmo eu ouvi da minha esposa, delegue, passe isso para outra pessoa. Por que você vai fazer? Passe para outra pessoa. Então eu tô nesse processo de desconstruir. Todo dia eu aprendo, velho. Todo dia eu venho aprendendo, porque eu sei que a gente às vezes quer abrir uma unidade, abrir outra, mas cara, se você não tiver tempo, não tiver o poder de delegar, de confiar a outras pessoas para desenvolver e lhe ajudar, você vai quebrar a cabeça, você vai adoecer e o negócio não flui, entendeu? Então, cara, esse papo, meu Deus do céu, eu adoro falar de gestão, adoro muito mesmo. E assim, infelizmente eu vou ter que encerrar esse papo, mas eu vou falar uma coisa que é de praxe, né? Você como dono de barbearia tem 3 unidades, se Deus quiser vai ter 4, 5, 10, Amém. 20, 50, assim como Deus queira. E eu queria que você dissesse uma mensagem para o cara que quer montar uma barbearia, né? O que é que ele tem que fazer primeiro, né? Porque às vezes a gente acha que montar uma barbearia é pegar 5 mil de uma rescisão e começar. Fala pra gente aí um pouquinho sobre isso. O que eu vou falar é o que eu vivi, né? Então, quando eu tomei a decisão de sair do emprego que eu tinha para abrir uma barbearia, eu não criei um plano B. Tem pessoas que dizem assim, eu vou fazer, mas se não der certo, eu faço isso, eu faço aquilo, tal. A ideia que eu tinha era o seguinte, eu não vou me desfazer da barbearia, eu vou botar alguém para me ajudar, mas eu vou insistir porque eu vou aprender com essa pessoa e eu vou continuar. Então, assim, se você está pensando em abrir um negócio e você pensa, eu vou abrir, mas se não der certo eu fecho, eu abro outra coisa, pode ter certeza que provavelmente não vai dar certo. É sem plano B, né? É sem plano B. É a cara, a coragem, queime a ponte. Eu não sei se vocês já ouviram, mas assim, a questão de queimar a ponte, existia um exército, né? Uma situação que tinha um exército, que tinha uma batalha que ia se passar numa ilha, já ouviu? E o cara foi assim, tô com medo, o exército o exército oponente já estava na ilha, e enfim, o general atravessou a tropa e queimou a ponte, que era o acesso que dava à ilha. Então, ou seja, ou mata ou morre. Então é dessa forma. Se você quer fazer, faça sem pensar que vai dar errado. E todo dia, constância. É um dia após o outro. Todo dia você vai fazendo um pouquinho. E outra, não se compare com o capítulo de outras pessoas, cara. Porque às vezes a gente tá no capítulo 10 da vida da gente e a gente tá olhando para uma pessoa que tem um resultado, tá no capítulo 30, 300, 500. E a gente às vezes assim, o cara tá tendo um resultado e eu não... Então sempre olha, o seu Elias, ele tinha 23 anos de 20 anos de barbearia e hoje ele tá... Depois de 20 anos que ele começou a ter resultado. Colheu os frutos, né? Então assim, quanto ele não ralou? Hoje eu vivo um sonho que eu já sonhei quando eu iniciei. Eu pensava em ter 3 unidades quando eu iniciei em 2016. Então hoje é gratidão e assim,
obrigado, meu Deus, porque hoje, assim, hoje eu vivo uma resposta. Eu tenho os meus objetivos, a gente vai crescendo e vai tendo desejos maiores. Mas é isso. Então, se você está pensando em abrir o seu negócio, não desista, insista, constância, disciplina, então, e fé, cara. Caia em campo que você vai conseguir. Poxa, velho. Fazer que nem no Jô Soares. Tô muito feliz de ter você aqui, Juliano. Foi um prazer te conhecer, velho, e eu quero que esse papo se estenda e que tenha outros podcasts como esse pra gente trocar mais ideia. Foi um prazerzão, velho. Deus abençoe sua barbearia, amém, suas unidades. Véio. A sua também. E sucesso, velho. Tamo junto. E um beijinho do gordo. Valeu!